Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no nosso podcast Debatendo com a Verdade, Diácono Oséias e Diaconisa Sheila. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, muito bem-vindos. Vamos começar pelo Diácono Oséias. Como chegou até a sua vida? Como foi se apresentado a Jesus Cristo até chegar a ser diácono de uma igreja? Cara, para começar, já começando o testemunho, né? Eu, com 14 anos, já estava usando crack. Comecei a usar crack. Aí depois me iniciei na cocaína. Depois fui para maconha, para bebida, né? Ele sabe que no mundão, né, nada leva a nós fazer coisa boa, né? Então, eu reconheço hoje que eu fiz muitas coisas erradas. Né? A gente reconhece porque a gente se arrependeu de coração, né? E isso Deus sabe, né? Porque Ele conhece o nosso coração. E diante dessa caminhada, né? Aí teve um dia que eu estava lá em casa, estava bebendo. E quando eu vi, chegou um dia lá, Deus já estava trabalhando na minha vida e eu não sabia, né? Aí Deus me apresentou a Sheila. E aí, através dela, eu comecei na igreja. Aí, hoje eu entendo, né, que muitos vão para a igreja pela dor, né? E eu fui para a igreja pelo amor. Meu primeiro amor foi ela, né? Para ir para a igreja. E depois eu comecei a buscar Deus, né? Comecei a buscar Deus. Mas nessa caminhada que eu comecei ali, umas 2 ou 3 vezes eu caí ainda, no começo da caminhada. Porque a gente não vigiou, né? Porque se nós for ver, não é qualquer luta, né, que a gente deve desistir do caminho de Deus, né? Porque nós sabemos o Deus que nós servimos, né? Hoje a gente sabe, né? Então, diante dessa ali que eu caí, eu voltei a usar crack, né? A usar cocaína, bebi, né? Mas, para honra e glória de Deus, Deus tem me dado a oportunidade de eu voltar para o caminho dele. E eu fui para o caminho dele através da vida dela. Deus já estava usando ela, só que no começo eu não sabia. Então eu fui para a igreja por amor a ela. Depois eu comecei a buscar a Deus, aí hoje eu tenho amor a Deus. Né? Então, Deus põe ela na minha vida para ir para a igreja. Então você vê como é que Deus ele trabalha da forma dele. Né? Não é do meu jeito, não é, né, do teu. Né? É da forma dele que ele trabalha. Né? E cada um ele trabalha de uma forma. E a minha forma foi essa. Né? Deus me tirou do crack, da cocaína, sem contar os livramentos, né, que Deus me deu. Levei tiro, levei forçada, ferrada, né? Para a honra e glória de Deus, hoje eu estou aqui, a graça dele tem me alcançado, né? Que a palavra do Senhor vai dizer que a graça de Deus é multiforme, né? Então a graça dele foi a graça que me alcançou, é essa graça que me transformou, né? Hoje eu agradeço muito a Deus por isso, né? E através da vida dela, hoje eu estou no caminho de Deus, né? Para a honra e glória de Deus, estamos fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus, né? Deus tem nos transformado. Eu creio que as promessas de Deus ainda estão de pé na nossa vida, né? O que nós temos que fazer é continuar firme, né? No caminho de Deus, buscando a Ele, né? Através da palavra, né? E tudo é palavra, né? Se não tiver na verdade da palavra, a gente não vive. Porque é a palavra que vai levar nós para o céu, né? É a palavra que... Por isso que a palavra ela vai nos dizer, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós conhecendo a palavra, Jesus vai nos transformar. E eu vejo que nisso, tudo tem um tempo, né? Não é de uma hora para outra que nós vamos ser transformados. Para isso, nós temos que ter força de vontade para querer mudar. E foi através da vida dela que eu comecei a conhecer Jesus. E hoje estou aí para a honra e glória dele. Diaconisa Sheila, nessa sua caminhada de encontrar o diácono Oséias, você já era da igreja ou você veio do tempo do mundo? Assim, como é que foi? Conta um pouco para nós como é que é a sua história. A minha história começa assim. Quando eu conheci ele, eu já era evangélica, né?
Só que antes de eu conhecer o Zéias, eu tive um ex-marido que é o pai daquele, que está preso. Eu me emociono, né, quando eu começo a falar, porque foi assim, o que Deus fez foi muito lindo na minha vida. Eu fui para a igreja através da dor, através de perder o meu pai por câncer, perdi um irmão, onde um irmão matou o outro, perdi meu sobrinho, que eu vi o meu irmão matar o meu sobrinho na minha frente. A minha irmã morreu dentro da casa da minha mãe, também escutei ela morrer, eu já grávida daquele. Então fui casada com o pai daquele, ele era traficante, ligado com o PGC, e tive um casamento muito sofrido, onde eu passava necessidade de alimentação, do que uma grávida precisava para poder sobreviver, né? E Deus já tinha um chamado na minha vida, muito antes, porque eu sempre tive fé em Deus, mesmo eu estando no mundo lá fora. Tanto que, quando eu dobrei meu joelho um certo dia, eu pedi para Deus me dar um filho, né? E o Senhor, mesmo eu sendo uma mulher ímpia, pecadora, Ele me concedeu a Keila no meu ventre. Então, o pai da Keila não quis ter mudança, acabou sendo preso. Eu fui morar com a minha mãe, estava grávida de uns 4 meses, se eu não me engano. Tive uma vida assim com a minha mãe, de altos e baixos, mas ela sempre ali do meu lado, foi o meu porto seguro, né, nessa caminhada. E quando assim vinha aquela dor de ter ali o marido preso, uma criança na minha barriga, eu sem dinheiro para me sustentar, ter que depender das pessoas, aonde mais me doía, morava, né, eu, a mãe, meu outro irmão, que se encontra preso. Eu vi que para mim, assim, minha vida não ia ter mais solução, né? Eu pensava em tirar minha vida, eu pensava em abandonar a Keila com a mãe e ir embora. Só que eu comecei a receber convite para mim na igreja, através da vida de um rapaz que hoje ele se encontra desviado. E comecei na igreja, o Senhor falar comigo, tem um chamado, você vai ser uma pregadora da palavra. E assim fui visitar o pai da Keila na penitenciária de Chapecó. Cada vez que eu chegava lá, ele estava de castigo. Nós estávamos já 1 ano e pouco sem se ver. E eu já ali buscando Deus, né? Já buscando a Deus. Já tinha, nesse ponto, entregado a minha vida ao Senhor. Eu queria mudança. A Keila, nesse tempo, já tinha nascido e tudo, assim. Fui com ela até a penitenciária, ela com 8 meses de idade. Cheguei lá, dei com a cara na porta e ali o meu chão caiu, né? Desabou. Foi aonde eu comecei a questionar contra Deus. Eu vim embora assim no carro e falei, eu disse, Deus, o Senhor é verdadeiramente na minha vida, me dá um sinal, porque eu não aguento mais tanto sofrimento. Eu estou cansada. E quando eu falei isso em pensamento com ele, o carro capotou. Estava eu, a Keila e o meu irmão. E quem viu o acidente, foi só eu que estava, né, acordada ali. O carro capotou ali. Enquanto o carro capotava, eu vi a minha mãe no meio de 3 caixões chorando. E nesse momento eu clamei, eu disse, Jesus, cuida de nós, Pai. Me ajude, e o carro parou ali. Quando eu consegui sair do carro, que ninguém se feriu, né? Só o motorista um pouquinho assim. Eu me ajoelhei no asfalto e eu gritei, eu clamei, eu disse, graças a Deus porque nós estamos vivos. Então foi a partir daquele dia, daquele momento, que Deus, eu creio que Ele falou para mim, agora você tem a tua prova que eu estou com você. E que os planos que eu tenho na tua vida vai acontecer. E foi
foi andando a vida, né? Fui criando a Keila sozinha, morando sozinha, né? A mãe me ajudando no que podia. Passei muitas humilhações, porque quem é mãe solteira, para criar um filho sozinho não é fácil. Você tem que aguentar as coisas, mas eu persisti na fé, eu confiei no Senhor e Ele foi me fortalecendo. Chegou um certo dia que Deus vinha falando para mim mudar a minha oração nesse casamento, né? Que era com o pai dela. E eu mandei uma carta para ele, vi que ele não queria mudar. E teve um certo tempo que eu falei para ele, você vai na igreja comigo ou você vai seguir o teu crime? Ele falou, vou seguir o meu crime. Eu disse, eu vou seguir o meu Deus. Então, aqui hoje terminou. E a vida foi passando. Um certo dia, a mãe mandou eu mandar mensagem para o Zélias. O meu irmão estava desaparecido, perguntando para ele se eles estavam juntos, bebendo, assim. E foi tudo oração que eu tinha feito, Deus trabalhando ali. E o Zé falou que eu não sabia dele lá, não lembro direito. E ele começou a dar em cima de mim, e eu sendo evangélica já, né? E eu sempre tive muito temor, assim. Começou, eu falei pra ele, né? Eu falei, olha, eu não sou uma mulher assim, né? Tenha um pouco de respeito, assim. E só que engraçado, porque eu nunca gostei da cara dele. Eu tinha raiva da cara dele. Porque quando ele bebia, ele incomodava o bairro inteiro. Daí nós ali conversando, assim. E pra mim não prolongar muito, porque aconteceu muita coisa. A gente foi se conversando assim, e um certo dia de noite, o inimigo trabalhou na minha mente e me colocou desespero. A minha mãe lá, meu familiar, tudo bebendo, que é a única evangélica sou eu, e eu falei, se eu vou lá também, eu vou tomar uma cerveja, essa vida de crente eu não quero mais. Quero voltar a ser o que eu era antes. Eu era... uma pessoa muito ruim de lidar, briguenta. Eu usava droga, eu usava pó, eu fumei já maconha. E então, nós dois ali conversando, né? Nesse dia que eu quis abandonar tudo, a minha mãe pegou a latinha de cerveja da minha mãe e ela falou, você não vai voltar a fazer o que você fazia antes. Eu falei, eu disse, mãe, eu quero viver o que eu era antes, porque eu estou cansada já. E Deus ali usou a vida da mãe para ela não permitir que eu colocasse álcool na boca. Daí, né, eu sei que eu pequei, fiz errado, né, mas eu não entendia as coisas direito. Foi nessa mesma noite, na outra noite, assim, eu falei com o Zé, eu disse assim, eu falei, sabe, eu tô sozinha, né? Eu quero ter um companheiro, né, na minha vida. Quero ter uma família, um homem trabalhador. Eu mandei mensagem para ele ir na minha casa. E aí já faz 7 anos que nós dois estamos juntos. Não foi fácil, às vezes não é, né? Mas ser dele, o que ele era antes, da transformação que o Senhor fez na vida dele agora, porque eu tive que pegar de duro com ele, ou você vai para a igreja ou você não vai, né? Ou é sim ou é não. E tá uma bênção, um homem trabalhador, um bom pai, um bom esposo, um homem que me dá carinho, coisa que eu nunca recebi de ninguém. E hoje nós se encontramos aqui, né? Graças ao Senhor. A questão hoje seria sobre corpo de igreja, corpo de Cristo. Mas vamos mudar um pouquinho sobre corpo de Cristo e família. Vamos retornar um pouco ao assunto da família, porque aqui a gente vê que avivou uma família. De uma família, vamos dizer assim, sem nada de conhecimento de Deus, como a senhora
ela tinha, como a diaconisa tinha, para alguém que não conhecia nada de Deus. Como é que está hoje, diácono Oséias, como cabeça da casa, sabendo tudo aquilo que você passou? Você tem que ser diferente na casa do Senhor. Como é que está esse pensamento hoje? Qual o Oséias de antigamente e a mudança do Oséias para hoje? Antigamente, na verdade, eu era uma pessoa meio ruim, né? Meio ruim de lidar com isso. E hoje, né? Hoje, para minha família, eu tento cada dia ser um pai melhor. Com meus filhos, com a minha esposa, né? Aí, quando eu vou orar, sempre quando eu vou orar, eu peço para Deus me transformar cada vez mais. Né? Porque eu amo muito a família que Deus me deu, né? E foi uma família que eu pedi para Deus e Ele me concedeu, né? Então, cada dia eu tento mudar cada dia mais, ser um pai exemplar. Né? Às vezes pego meio rígido, às vezes, né, a gente erra, né? Mas sempre tentando mudar, sempre ser um pai pela palavra, né? Que nós gostamos da palavra. Então, sempre vou estudando, buscando na palavra, para eu mudar, cuidar da minha família. Né? Porque a família, se for ver, o ministério da gente vai começar dentro de casa. Né? Então, se o ministério começa dentro de casa, como é que a gente vai cuidar de uma obra se a gente não é bem dentro de casa? Então, por isso que eu oro para Deus cada dia, para mim ser um pai mais humilde, dar mais amor, né? Para meus filhos, para minha esposa, e que Ele vai me transformando, porque eu sei que lá na frente Ele tem coisas grandes para nós. E então, a graça de Deus. Diaconisa chega, vou tocar um pouquinho mais na ferida. A senhora desistiu, jogou para escanteio, vamos dizer assim como a senhora contou aqui. E qual foi o motivo de não desistir desse homem? Foi o amor. Porque, né, como eu falei, né, ele me dá o que eu nunca recebi. O que uma mulher precisa: amor, respeito, em primeiro lugar, atenção, carinho e comida na mesa. Porque, assim, Oséias, como eu falei, no começo foi difícil. Eu tive que ensinar para ele o que era ser um marido. Porque eu já fui casada 4 vezes antes dele. E então eu tive que ensinar para ele cuidar da aparência dele, de se vestir, andar bem apresentado, né? Perante as pessoas. O modo dele falar, às vezes eu corrigia até demais, né? Mas aí tive resposta. Mas assim, ele é diferente em tudo. Se fosse para mim viver o que eu vivi lá atrás, eu não queria. Eu prefiro viver o hoje e o esposo que o Senhor me deu. Porque foi joelho no chão. Eu paguei muito preço até nas madrugadas, orando, e o Senhor me trouxe ele lá de outra cidade. Porque muitas pessoas me julgaram falando que eu roubei ele da ex-esposa dele. Ele foi casado, ele teve uma história difícil. Só que, como eu falei, eu não ponhei uma faca no pescoço dele para ele ficar comigo. Ninguém sabe, mas eu paguei preço nas madrugadas, pedindo um marido, mas eu não imaginava que Deus ia me trazer ele. E hoje faz já 7 anos que a gente está junto. Marido, homem da casa, cabeça. O Senhor falou para nós que o primeiro ministério começa na família. Como é que está o ministério de vocês em casa e nas igrejas que vocês visitam? Como é que está assim? A casa de vocês está uma bênção, mas em alguns ministérios, não precisa citar nomes, não precisa dar denominações, há aquele avivamento, aquele amor, aquela emoção, aquele movimentar do Espírito Santo em alguns locais e em alguns não. E por quê? Cara, tem lugar que a gente vai que a gente, na verdade, não sente a presença de Deus. Tem igrejas frias. E por que tem igrejas frias? Porque
não há uma entrega total. Não estão buscando totalmente em Deus. Às vezes a gente vê que pessoas vão na igreja e ir por ir. Só ir lá e ir para casa. Ir lá e ir para casa. Então eu vejo que nesse lado Deus não opera. Deus quer uma entrega, Deus quer compromisso com a obra. Por que Deus honra e está honrando nós? Né? Porque desde o começo, eu e ela fizemos a obra por amor. Por isso que Deus honra nós. Né? Por isso que Deus abre porta para nós pregar, louvar, ou por causa disso. Porque Deus vê que nós estamos buscando Ele em espírito e em verdade, mesmo nós sendo julgados e apedrejados. Né? E Deus conhece o coração de cada um de nós. Né? Então nós temos que ser a diferença. Né? Porque para fazer a obra de Deus não é de qualquer jeito. Né? E a primeira coisa que tem que ter na obra de Deus é uma coisa que Deus estava falando ao meu coração durante esses dias, sobre o discernimento. Né? Que discernimento é um dos dons que Deus dá para nós. Então, como nós estamos vendo que Jesus ele está voltando, princípio de dores nós já estamos vendo, já estamos vivendo. Então, nós temos que buscar um dos dons, durante vários, né, que a Bíblia cita, que Paulo fala, se não me engano, em Coríntios, tem vários dons, e um desses é o dom do discernimento do Espírito. Então, o que eu vejo nas igrejas? Que as pessoas às vezes vão louvar ou vão pregar, que nem nós que estamos começando agora, nós temos uma visão diferente. Né? Nós estamos buscando um discernimento do Espírito, e a gente está vendo nas igrejas o que está acontecendo. Então, começando agora, não é só nós. Deus está levantando uma nova geração. E nessa nova geração, Deus está usando. Deus está usando, só que as pessoas que estão lá na cadeira, elas estão julgando. E o que eu vejo nisso? Para a pessoa julgar, a dizer, não é de Deus. Para ela falar assim que não é de Deus, ela tem que ter esse dom de discernimento do Espírito. Porque tem que se cuidar. Se eu estou lá na cadeira e eu estou dizendo aquilo ali não é de Deus. Tem que se cuidar porque a Bíblia vai falar, né? Que se você julgar, né, sem conhecer, não ter esse discernimento, é capaz de você estar julgando, como é que fala lá que não... Me esqueci o nome agora. A blasfêmia do Espírito Santo. A blasfêmia do Espírito Santo. E é isso que eu vejo que a igreja tem que buscar hoje em dia. Né? Porque os últimos tempos estão chegando. Então, claro que Satanás está entrando dentro das igrejas. Por isso que nós temos que buscar o dom do discernimento do Espírito. Porque às vezes até a gente está lá na cadeira, vai uma pessoa lá e põe a mão na cabeça da gente. Se a gente tem o discernimento do Espírito, claro, Deus não vai envergonhar a pessoa na hora. Só que você já sabe que não é de Deus. Então, no caso, você pode chamar essa pessoa e conversar com essa pessoa e ser humilde. Né? Então, para isso, nós temos que buscar discernimento do Espírito. Isso falou muito comigo durante esses dias, sabe? Até eu comecei a estudar e comecei a buscar em Deus discernimento do Espírito. Porque isso eu vejo que toda a igreja, toda a liderança tem que ter o dom de discernimento do Espírito. E através dos outros, né? Na verdade tem que buscar todos, né? Todos. Mas esse é um dos princípios também. Alguma pergunta? Sim. O irmão Alvir perguntou: Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sabemos que o pecado é bom. Se não fosse, ninguém faria. Que conselho vocês dariam para pessoas largarem o pecado e seguir Jesus? O pecado, o conselho que nós daria, primeiramente, é se arrepender de coração. Né? Se arrepender de coração, porque Deus ele conhece o meu e o teu coração. Então ele vai ver se você vai se arrepender de coração. Se você fez uma vez e se arrependeu de coração, Deus ele vai receber. Agora você fez uma vez, né, e depois vai fazer de novo, Deus ele já sabe que você vai fazer e não está se arrependendo do coração. E esse é um conselho que a gente dá, né, pela convivência da gente, né? É aconselhar não fazer mais, né?
e buscar em Deus para não fazer mais. Porque é Deus que dá sabedoria, é Deus que dá estratégia para fugir do pecado, né, e do mal. Amém? Algo a acrescentar? Pode ler de novo. A paz do Senhor. Sabemos que o pecado é bom. Se não fosse, ninguém faria. Que conselho vocês dariam para pessoas largarem o pecado e seguir a Jesus? Eu daria assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela vai libertar aquele que quer. Porque não adianta assim, a gente aconselha o ímpio, aconselha, vai para a igreja e eles zombam da nossa cara. Então o que nós temos que procurar fazer? Apenas orar pelo pecador, mas não julgar. É o que tem acontecido muito isso dentro das igrejas. Pessoas que, né, pecaram, já foram pecador, já conheceram o que é ser um pecador, mas não entendem o que um pecador está sofrendo lá fora. Aí eles apedrejam, eles não tiram tempo para orar pelo pecador, mas sim somente apedrejar. Então, conhecereis a verdade, né? A verdade, ela liberta, transforma e ela cura. Eu vou deixar uma pergunta para os dois. Aquele que quiser responder, pode responder. Pedradas e pauladas. Foi o que foi falado aqui. Tanto quem está lá fora. Mas o que é pior? Lá fora ou receber dos irmãos que estão aqui dentro da igreja? E por quê? A gente recebe mais da igreja. E não é das ovelhas, é dos líderes. A gente recebe afronta da liderança, calúnia, difamação do nosso nome, falam coisa que a gente não fez, que a gente não deve. Se Deus revela algo, pecado escondido na igreja, que a gente sai desse ministério, a liderança levanta e começa a falar: saíram porque não param em igreja nenhuma. Só que eu deixo assim nessa noite: o mesmo discernimento que a liderança diz que tem, as ovelhas também têm. Porque o mesmo preço que eles dizem que pagam para ter discernimento, Deus vê que eu e Osés, nós também estamos pagando esse preço. Porque eu tenho comigo assim: se fosse para mim estar numa igreja brincando de servir a Deus, eu preferiria então estar lá no mundo dançando até no chão, coisa que eu adorava fazer lá fora. Então, por que as calúnias vêm, as pedradas vêm? De dentro da igreja. Levanta inveja, tanto no vestir da gente, quanto no jeito da gente. Tem coisas assim que às vezes a gente não gosta de comer, como já aconteceu comigo. E de missionário falava: você é princesinha, você é nojentinha. Então, no meu ver, tem pessoa dentro da igreja que não deveria nem estar ocupando a cadeira que está ocupando, na verdade. Deveria voltar lá no mundo, servir o mundo, porque existe liderança que eles acham que são líder, mas na verdade eles não são. Eles estão mais para tirar ovelhas das igrejas com palavra, pessoas usando o microfone para atingir os membros, né? Foi o que mais a gente sofreu com isso, né? Que Deus, Ele curou nossas feridas, porque não foi fácil. As pedradas, Deus já tem missionário que põe o dedo na minha cara e o inimigo usar a boca dela e falar: você fez isso e isso. E eu saber que eu não devia aquilo. Foi aonde eu chorei, eu queria desistir de Deus. Só que aí eu lembrei: Deus não tem culpa do erro de ninguém. Porque pode o mundo virar as costas para nós, mas o Senhor, Ele não abandona a gente. Vamos acrescentar? O Senhor falou para nós sobre a verdade da palavra. Através da sua esposa, o Senhor começou a conhecer a verdade da palavra. Vamos falar um pouco sobre o corpo de igreja agora. Lideranças espirituais,
lideranças de jovens, lideranças de canto, lideranças de grupo de oração, todas as lideranças assim em si. Está faltando verdade hoje em algumas igrejas, está faltando aquele discernimento, como o senhor veio falando, está faltando aquela busca interior. E por que está faltando isso hoje em dia? Se está na palavra. É o que eu vejo mais hoje em dia, que está faltando discernimento. Porque as pessoas, as lideranças, né, às vezes estão apoiando pessoas, né, totalmente erradas em cima do público. Então a gente vê, a gente conhece, a gente sabe, né, mas quem somos nós para julgar? A gente não vai julgar. Né? Só que a gente sabe e conhece, né? Então por isso que a gente tem que buscar discernimento para Deus revelar. E, né, eu acho assim que quando você vai chamar uma pessoa para pregar, eu acho que você tem que se ajoelhar e pedir para Deus dar a resposta. Se é da vontade de Deus ou não. Trazer para pregar. Então, hoje em dia eu vejo que tudo tem que ser pela direção e pela vontade de Deus, né? Não na nossa. Porque a gente vê que hoje em dia estão fazendo muito pela emoção e pela carne. É a mesma coisa a gente julgar. Ah, tá lá, estão falando em língua. Já estão julgando, né? Estão julgando que não é de Deus. Por isso esse discernimento que a gente tem que ter para não julgar, né? Para não blasfemar contra o Espírito Santo. Tem que se cuidar hoje em dia sobre isso daí. Essa questão de trazer pregador de fora, diaconisa. A sua opinião, mas eu vou trazer pregador de fora. Mas dentro da igreja, dentro da própria congregação, vamos dizer assim, dentro do corpo da igreja, tem pessoas que estão tendo esse discernimento e tem pessoas que estão estudando a palavra. Por que não chamar quem está dentro da igreja? E quando você chama quem está dentro da igreja, os membros não vêm. Eu, na verdade, assim, eu sou um pouco, não vou dizer contra, porque cada igreja faz o que quer, né? Mas foi algo também que a gente já viveu muito. As pessoas hoje em dia, não digo as pessoas, a liderança de pastor e missionário que cuida de obra. Eles fazem convite para a pessoa lá de outra cidade. Sendo que na própria igreja deles tem ali um diácono, tem ali uma ovelha que pode ser mais usada do que esse que vem de fora. E quando a missionária, o pastor, pega uma ovelha da própria igreja, as pessoas não veem. Por quê? Talvez não seja assim nada pessoal, mas porque muitas das pessoas querem revelação. Estão buscando a revelação de porta aberta. Deus vai te dar um emprego, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas se a liderança pegar alguém da igreja para pregar a palavra que liberta, que, né, transforma, daí o povo já vai falar assim, eu não vou lá porque aquele ali não é usado por Deus. Então, no meu ver, o que eu vejo assim, em muitas igrejas aí afora hoje, é que a igreja está lutando quando vem pessoas de fora. Mas nem todo mundo que vem de fora está no caminho do Senhor verdadeiramente. E é da vontade do Senhor. Nem todos que sobem no altar, que vêm de fora, está ali na direção do Senhor. Muitos querem tirar dinheiro da igreja, onde tem pessoa que vem de fora, já traz seu envelopinho do voto para tirar. Muitas das vezes tem ovelha na igreja que está passando fome, né? Talvez tenha seu último R$5, só que o pregador de fora, nós já vencemos, né? Fica ali insistindo, até a pessoa ir lá e dar o último centavo. E ainda se não dá, ele joga maldição. E se não ajudar, vai cair na mão do Senhor, né? Só que eu vejo que Jesus, ele não pede dinheiro. Ele só quer a obediência e que nós siga a palavra dele com verdade. A questão, diácono Zé, vou jogar para você que é um homem mais assim de discernimento. Na palavra do Senhor, como a sua esposa falou, ele não quer dinheiro, ele quer a verdade.
como nós estamos debatendo a verdade aqui com vocês hoje. O ministério ideal hoje não existe, porque dentro do ministério há pessoas e nessas pessoas há falhas, porque as falhas vêm das escolhas que as pessoas fazem. Seguindo a palavra e o discernimento que Deus está te dando nesse estudo, qual que seria o propósito hoje da igreja para estar limpa perante o Cordeiro do Senhor? Primeira coisa é não cobrar ou pregar a palavra. Isso daí, eu sei que Jesus ele não cobrava para pregar a palavra, né? Claro que hoje em dia a igreja ela sobrevive, né, dos dízimos, das ofertas, né? Isso quem quer dar, dá. Né? O que eu vejo agora, vou dar o dízimo, né? Quando se entregar o dízimo, né, aí se entregou, ali é a liderança e Deus, né? Para onde vai o dízimo, né? Então, nisso daí a gente vê que a palavra ela tem que ser verdadeira, pregada, né? Tem que, aonde eu se ir para levar a palavra, com certeza, me chamaram para ir lá e pregar a palavra. Né? A palavra ela não deve ser cobrada. Ou se não se convida para pregar, eu cobro tanto. Isso daí já não... Né? No meu olhar, isso daí já não... Porque você está vendendo a palavra de Deus, se você cobrar. Então, na nossa visão, isso já não... Eu, no meu olhar, já acho errado. Por isso que a gente já tem uma outra visão, né? De fazer a obra com amor e com carinho, aonde pregar a palavra, não pedir dinheiro nenhum. Porque quem vai te abençoar é Deus. Porque se você for pregar a palavra, você vai lá de coração, Deus vai te usar. E vai pregar a palavra, o que Deus falar, Ele vai te usar. Então, quando você vai lá, e Deus vai tocar no coração das lideranças para te dar uma oferta. Né? Então, por isso que quando a gente vai e faz com amor, a gente vai e faz com amor e Deus já sabe. Por isso que Deus abençoa tantas pessoas aí. Porque, né, hoje tem pessoas que estão pregando por amor, estão louvando por amor, né, mas tem pessoas que a gente vê que, na verdade, tem bastante charlatão que diz em cima do púlpito. Então a gente tem que buscar discernimento, buscar na palavra, estudar, né, ver o que é verdade e o que não é. Né? Porque às vezes a gente ouve uma coisa, o que eu vou e faço? Eu vou na palavra ver se é verdade. Então, a gente está no começo da nossa caminhada, né? Faz uns 3, 4 anos, né? Que nós estamos nessa caminhada. Né? Então, a gente, se for ver, a gente está aprendendo. E vai continuar aprendendo até Jesus voltar. Mas quanto mais nós buscar, mais nós vamos aprender. Deus vai nos ensinar. Alguma pergunta? O irmão Lover falou: todos sabemos que seremos salvos pela graça. Será que as pessoas não sabem o que significa a graça dentro da igreja? Essa eu vou colocar para a missionária agora no fogo. A diaconisa, missionária, diaconisa cheia. A graça dentro da igreja, do corpo da igreja. O que é a graça na sua visão? A graça é o que vem do Senhor, é a presença dele. Sem essa graça, a gente não é um verdadeiro cristão. É o que está faltando em muitas pessoas. Porque a pessoa que tem a graça do Senhor, ela vai ter amor pelo seu irmão, ela vai ter respeito, ela vai ter empatia, ela vai ter uma visão diferenciada, né? Ela não vai ser ungida missionária e querer ser mais do que os outros. Ela não vai ser ungida pastor e querer mandar nas ovelhas como se fosse o pai das ovelhas, o neogenitor, assim como aconteceu de eu já ter pastor que quis se meter no meu casamento. Então a graça, como fala, a graça do Senhor me basta, né? Então se eu tenho a graça do Senhor, se eu carrego a presença do Senhor comigo, eu tenho que ser a diferença. Dentro da igreja, fora da igreja, eu tenho que pegar firme na mão do meu pastor, da minha missionária,
e falar, estamos juntos na obra, né? Vamos fazer a obra andar para frente. E a pessoa que tem a graça, ela é diferente, né? Ela é apedrejada, porque se a gente tem a graça, é sinal que a pessoa ali vai enxergar algo diferente em nós, que é a luz, né? A luz dali do Espírito Santo. Então, o meu ver é esse. E a graça do Senhor me basta. Diácono Oséias, a questão de palavras na igreja para ter a graça do Senhor. Palavras assim que, como a sua esposa diz, abrir porta, chave de carro, emprego. Essa palavra já está, vamos dizer assim, esses profetas, essas profecias já estão como o senhor falou, xaraciando. Né? Já estão sendo... Mas a verdadeira palavra, ela está morrendo nas igrejas? Aquela palavra de discernimento, aquela palavra de cura, aquela palavra de libertação, ela está realmente morrendo nas igrejas? E como que essa nova geração vai ter que fazer para avivar elas? O que tem que fazer hoje é ler a Bíblia. Buscar a verdade na Bíblia, né? Porque a graça, ela transforma, né? Então a graça, se você vai pregar, você vê, a graça, ela... fui convidado para pregar, então eu vou pregar. Você está pregando, a graça do Senhor vai alcançar aquela pessoa que está no mundo. Vai transformar. Porque se nós for ver ali na Bíblia, Jesus ele fez a obra na terra de várias formas. Por isso que a graça na palavra dizer que é multiforme. Multiforme é que ela de todo jeito ela trabalha na vida da gente, para transformar. Por isso que a graça ela vem e nos transforma. Por exemplo, ali no Jesus teve um cego lá que ele molhou, né? Cuspiu, se eu não me engano, e passou no olho do cego. E o outro, cego Bartimeu, se eu não me engano, ele com uma palavra ele falou. Então você pregando a palavra, aquela pessoa vai ser liberta. Pela graça. Hoje é tudo pela graça. Né? Na minha visão de hoje, né? Talvez esteja cristãos que estejam mais avançados que nós, enxergam de outra forma. Né? E aí que nós vamos aprendendo. E quem sabe mais. Né? Que já está há tempo buscando, que está lendo a Bíblia, estudando. Né? É essa graça que vai nos transformando. Que vai alcançando as vidas que estão na cadeira. Né? Diaconisa Sheila, palavras de abertura de portas, palavras mais firmes. Hoje na igreja está faltando verdade. Hoje na igreja está faltando entrega. Hoje nas igrejas está faltando graça. Na sua visão, como diaconisa, dentro do corpo da igreja, do corpo de Cristo, quem que são os responsáveis de colocar isso na linha? Os pastores, as pastoras, os missionários, os evangelistas, as ovelhas. Quem que tem que se sentir bem na igreja? O Espírito Santo ou as coisas do mundo? Eu, pelo meu ver, assim, quem tem que colocar a igreja na linha é a liderança, primeiramente. Né? E segundo, são diácono, porque se a pessoa tem um cargo de diácono e diaconisa, é porque está ali preparado para também ajudar a sua liderança, né? Ajudar, mostrar o que está errado, né? Chamar para conversar, falar assim, ó missionária, vamos mudar aqui que não está certo, ó pastor, dá para nós fazer aqui direitinho, ou talvez até fazer uma reunião para colocar, né, as coisas ali na linha, né? E a presença do Espírito Santo, ela tem que estar na igreja. Toda vez que tem culto, tem que ter a presença. Porque silêncio só tem no velório. Eu creio assim que o culto ele tem que ser avivado. Porque nós temos que buscar ali aquele que, né, ele morreu pelos nossos pecados, né? Então, quando a gente entra da porta da igreja para dentro da igreja, nós já temos que vir glorificando ao Senhor e agradecendo. Porque muitos queriam estar aqui
numa igreja ouvindo a palavra, mas se encontram num presídio, se encontram num leito de enfermidade, se encontram até mesmo pessoa muda que não fala, que queria gritar, adorar o Senhor. E hoje em dia tem pessoa que, ao invés de glorificar ao Senhor dentro da igreja, ele prefere ficar mudo, colocando defeito na igreja, colocando defeito no pregador que está pregando, colocando defeito no teto da igreja, só ele não sente a presença. E sai da porta para fora, não gostei do culto. Mas por quê? Porque não está tendo uma vida com Jesus. Porque hoje muitos estão falando da palavra do Senhor e de amor nos altares. Mas muitos não estão vivendo esse amor. Eu conheço pessoa que prega de amor no altar, mas no WhatsApp está julgando outros ministérios. Eu conheço pessoa que julgou outros ministérios, falou mal de outras igrejas, e amanhã depois vai pregar na própria igreja que falou mal. Então é assim, a pessoa, né, eu gosto de falar a verdade, né? Por isso que muitos não gostam de mim, por causa disso. No meu ver, vou falar o que Deus está mandando nessa noite, as pessoas têm que começar a ter mais caráter dentro da igreja, quanto lá fora. Porque olhar um vestido bonito e vir na igreja, com a Bíblia na mão, é fácil. Vir em cima do púlpito e pregar sobre não peque, não fale mal do outro, é fácil. Só que tem missionários e pastores que são mais fofoqueiros do que o que está lá fora. E é por isso que eu e o Zé, a gente está indignado com a igreja. Porque é tanta falsidade que tem entrado nas igrejas, e não são tanto sim por ovelhas, é por liderança. É um matando o outro, falando mal da fulana, do ciclano, quando você vai ver no Facebook, que é a rede da fofoca, tá lá todo mundo se abraçando, se beijando. E eu tenho uma coisa para me falar, naquele grande dia, não vai dar vida eterna. Porque o Senhor vai ver que tinha falsidade ali. Ou abraço meu irmão com verdade, ou não abraço. Ou trato bem, ou não trato. Então, né, o que eu vejo que tem que ter mais caráter. E é o que os cristãos, infelizmente, estão perdendo. Alguma pergunta? A pergunta vai encaixar tudo que nós estamos conversando agora. O irmão Antônio perguntou, baseado no João 8,32, que a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu faço uma pergunta, será que todo aquele que conhece a verdade, ele é liberto? Porque nós podemos conhecer a verdade, mas não vivemos na verdade. Viver a verdade é difícil, é complicado. Porque se a gente for levar em conta tudo que está na palavra, nossa, mas 90%, Diácono Zé, 90% do seu discernimento que está tendo ali. Passa só um pouquinho para nós. Como que é viver a palavra do Senhor pela verdade? A gente vê que para viver na verdade da palavra, hoje em dia não é fácil. Porque Satanás, ele tá, como a Bíblia diz, Satanás é astuto, né? Então, para você não viver na verdade, ele vai fazer de tudo, né, para nós não viver na verdade. Então, a gente conhece a verdade, que nem ele perguntou ali. Então, a gente pode ser liberto, a gente conhecendo a verdade, é que nem eu falei, a gente não vai ser liberto de um dia para o outro, de uma hora para outra. E tudo isso tem um tempo, né? Tudo isso a gente tem que ir buscando em Deus para ir e se transformando, né? É com o tempo, não é de uma hora para outra que vai acontecer, né? Por isso que nem ele perguntou, né? De conhecer a verdade e não viver, né? Então, se a gente conhece a verdade e a gente continuar no erro, né? Então nós mesmos estamos se julgando, mas se a gente conhece, né? E vai buscar para a gente fazer certo, que nem na palavra, daí Deus ele se agrada, né? Mais uma pergunta?
O irmão Juliano perguntou: o que quer dizer Tiago 3,3? Tiago 3,3 nos fala: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Essa eu vou implementar um pouquinho mais para a diaconisa Sheila. Se um grande navio é levado apenas por um leme bem pequenininho, por que nós, seres humanos, ainda usamos a nossa língua para falar mal dos nossos irmãos? Vou responder. Porque, no meu ver, eu creio que é falta do que fazer. Porque eu vejo assim, se a pessoa tem uma louça para lavar em casa, uma roupa para ela lavar, cuidar das coisas do marido, porque o nosso dever de esposa é cuidar da casa, né, e dos nossos filhos e das coisas do marido. Então, assim, se nós for focar na oração, escutar um louvor em casa, a gente não vai ter, eu não digo a gente, porque eu não fofoco, eu só falo aquilo que é verdade. Então, se a pessoa for focar em orar na tua casa o dia inteiro, lavar tua roupa, lavar tua louça, cuidar da tua vida, não vai ter tempo de falar mal da vida dos outros. Porque falar mal da vida dos outros sem saber o que a pessoa passa é muito fácil. Agora você bater na porta da pessoa e querer levar uma cesta básica, daí isso é muito difícil. Então, eu deixo assim, cada um cuidar da sua vida, vai diminuir um pouquinho as fofoquinhas na igreja, no dia a dia, cada um vai viver feliz, né? O seu ministério e a sua caminhada vai ser feliz com Jesus, né? Mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta. A irmã Lourdes perguntou: por que os próprios irmãos se vangloriam quando o irmão cai, desgradam a vida do outro e não ajudam a se erguer? Por isso os ímpios não querem ir mais para a congregação. O que vocês acham que poderia ser feito? Vamos melhorar um pouco essa pergunta. A questão do cair. Quando cai, como o irmão falou, os diáconos falaram, vem o primeiro julgamento, vem a primeira fofoca na rede social, vem primeiro aquele apontamento. O que está faltando hoje, além da graça do discernimento, o que está faltando hoje para aquela mão ser estendida para aquele irmão que caiu? Independente do que aconteça. O que está faltando hoje? Amor. Qual amor? O amor de você chegar, ir lá e conversar com o irmão. Teve casos que Deus já me usou na minha vida, né? Não estou me gloriando, estou engrandecendo a Ele. Teve casos que Deus me usou para dar uma palavra de conforto para aquele irmão que está desviado, né? Que às vezes já teve casos assim, ó. Aconteceu semana passada de um rapaz que estava lá na outra cidade, né? Faleceu o pai dele e tal, estava muito difícil para ele. Então Deus usou minha vida para dar uma palavra de conforto para ele. Então eu fui e dei essa palavra de conforto. E aquele irmão que se desviou, né, que saiu do caminho, Deus usa a gente para falar, né, para a pessoa, ou talvez para voltar para o caminho dele, né, ou talvez voltar para o primeiro amor, para voltar a fazer a obra, né. Tá faltando o que a gente chegar e conversar. Só que o que está acontecendo? Tem irmão que cai, a gente faz a parte da gente. Só que tem irmão que cai, a gente vai e fala, fica mais rebelde ainda. Daí a culpa não está na gente cristão que está caminhando certo com Deus. Está em quem não abriu o coração. A parte da gente a gente foi e fez. Estendeu a mão para ele, né? Ó, volta para o caminho de Deus, né? Deus tem uma promessa para a vida, né? A obra é grande, né? Mas tudo depende dele. Por isso que Jesus deu o livre-arbítrio para cada um, né? Escolher o seu caminho. A parte da gente a gente faz, a gente vai lá, né? Dá uma palavra de consolo. Ó, Jesus tem um plano grande na tua vida, né? Então, daí depende da pessoa. Não tem como você ir lá e obrigar a pessoa a voltar para o caminho da pessoa. Né? A gente vai dar uma palavra de amor, né? Uma palavra de conforto para ele voltar. Mas daí tudo depende da pessoa. Por isso que a pessoa tem que dar um passo, né? A parte da gente a gente faz. E daí aquele irmão que está desviado é ele e Jesus. Se ele quer voltar para o caminho,
Que a gente vê que hoje em dia é difícil. Tem bastante pessoas que caem e não conseguem voltar. Às vezes não tem força, né? E quando você cai, né, a Bíblia vai falar que volta 7 espíritos a mais, né? Então, por isso que a pessoa não tem força. Mas uma palavra que a gente ir lá e falar, pode ser que aquela palavra, de muitas palavras, uma entre no coração. E daí ele pode tomar uma atitude de vir se reconciliar e voltar a fazer a obra. Diaconisa Sheila, eu vou puxar um pouquinho mais a fundo para você agora. Eu fiz a minha missão, eu trouxe para a igreja, está sentado, mas a palavra não entrou. Não teve avivamento, não teve discernimento. O que falta hoje, na sua visão, para acolher mais essas pessoas que estão vindo agora, que já conheceram a palavra, como nós falamos já sobre desigrejados, já conheceram a palavra, estão com aquela dor, aquele ressentimento, mas eles vêm olhando, como a senhora falou, para o teto, o jeito do irmão andar, o jeito da irmã se vestir, o jeito do pastor pregar. O que está faltando para colocar dentro dessas cabecinhas? Na verdade, quando se prega a verdade, não falta nada. Porque se a pessoa, né, se desviou, voltou na igreja, aceitou Jesus, ela já tem que voltar ciente que ela vai ter que buscar também. A palavra vai ser pregada, mas ela vai ter que se esforçar e querer. Porque o que eu vejo assim, são evangélicos, né? Pessoas evangélicas que são pior do que criancinha. Você tem que estar ali adulando a pessoa, né, ali o desviado que volta para a igreja, conhecendo já a verdade. Alguém olha às vezes de canto, vem, eu vou sair da igreja de novo, não aguento mais ir. Tem que estar ali adulando, não saia, porque, né, logo vai passar. Eu já vejo no meu ponto assim, é pregar a verdade, se quer aceitar, amém. Se não quer, amém também. E a gente orar para Deus entrar nessas vidas, né, e para eles se converter de verdade, né? Porque hoje se você prega muita verdade, as pessoas querem sair da igreja. Se você prega muito doce, as pessoas vêm para a igreja fazendo coisa escondida. Se você prega que a porta é estreita, as pessoas não gostam. Muitos querem andar na porta larga. E eu já convivi com um evangélico que, né, vinha para a igreja assim, se lamentando. Porque eu escolhi um louvor no circo de oração, sempre tinha assim, irmã, esse aí eu não gosto, esse aí eu não quero. Porque vamos com uniforme hoje no circo de oração, mas essa blusa é feia, mas essa saia eu não gosto. Então, assim, o evangelho hoje, né, está sendo muito complicado. Eu acredito que pessoas que estavam no mundo e voltam hoje, nós, pregadores da palavra, já não tem o que fazer mais, a não ser pregar a verdade e orar por essas almas. Diácono Zé, vamos aos minutos finais, aos finalmente. Quem fez as perguntas, amém. Deixa uma palavra, uma passagem da Bíblia que o senhor acha que é impactante, que é aquela que não te deixa de existir. E um apelo para aqueles que estavam naquele lugar onde você estava. Onde você estava lutando lá para ser cavalo de Satanás e hoje você está sendo ovelhinha do Senhor. A palavra que eu quero deixar nessa noite, meus irmãos, é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus, ele pode mudar a vida, pode mudar a história, né? A gente sabe que hoje muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, né? Mas a partir do momento que você se agarra com Jesus, Jesus muda a vida, muda a história, né? Como ele fez na minha, né? Quando eu comecei a buscar ele me tirou do crack, da cocaína, sem contar os livramentos, né? Então, ele é o caminho que
a salvação é real. Jesus ele morreu pela minha e pela tua salvação. Né? Jesus ele morreu pelo meu e pelo teu pecado. Agora vocês imaginem só Jesus lá na cruz sendo pregado. Né? Esses dias eu lembrando e refletindo nessa palavra, né, que Jesus foi pregado na cruz por nós. Imagine só o sofrimento que Jesus passou por nós. Imagine só prego sobre Jesus, lá na cruz pendurado. Dias se passaram e ele lá na cruz pendurado. Imagine só tudo isso, o porquê de tudo isso. Por mim e por você ele fez isso daí. Então por isso que hoje nós temos que se esforçar, buscar a Deus, se humilhar diante dele, né? Porque se Jesus morreu lá na cruz por nós, é porque ele deu uma oportunidade, Deus deu uma oportunidade para mim e para você se arrepender e buscar ele. Porque o céu é real, o inferno é real. Então hoje nós temos que escolher um caminho, né? Ou é o céu ou é o inferno, ou é a porta estreita ou é a porta larga, né? Então nós temos que tomar, eu vejo que nós temos que tomar uma atitude, uma decisão na nossa vida. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Satanás, né? Nós escolhemos servir a Jesus, mesmo sendo apedrejado, sendo julgado, mas eu creio que lá no céu não vai ter choro, não vai ter luta, né? Não vai ter nada difícil. E para isso nós vamos pelejar até Jesus voltar, né? Amém, meus irmãos? Diaconisa Sheila, para aquelas mulheres que sofreram o que você sofreu antes, qual é a força que você dá para elas hoje? Aquele versículo que você olha para a Bíblia e diz assim, então, com esse daqui eu vou porque foi esse que Deus me deu, e através desse eu consegui uma família, eu consegui um homem, eu consegui alguém que ficasse do meu lado. Para aquelas mulheres hoje que vêm para a igreja buscando a libertação justamente da sua casa. Eu deixo o versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Porque, como eu falei, quando eu tive um casamento ruim, eu procurei conhecer a verdade que foi Jesus. E não tem ninguém nesse mundo que vai fazer você também conhecer a verdade sem que você tenha força e venha para a igreja para você começar a ouvir a palavra e a palavra começar a entrar no teu coração, a semente ser plantada e começar ali a gerar, né, aquela florzinha ali que vai crescendo ali, né, para você sentir mais desejo a cada dia de vir para a igreja. Porque eu sei que tem mulher, né, que está passando por coisas bem pior do que eu já passei, do que eu já enfrentei. Só que nessa noite Deus manda falar assim, levanta a tua cabeça, prevaleça, porque a vitória na tua vida é garantida. Porque muitos têm olhado para você, mulher que está assistindo essa live, e têm falado assim, você é só mais uma no meio da multidão. Mas o Senhor diz assim, você é mais uma que eu escolhi para fazer a minha obra, a minha vontade. Então as portas da igreja estão abertas. Basta apenas tomar um passo, uma atitude e falar, eu quero conhecer esse Jesus que ela conheceu. Eu quero ter essa transformação de vida que ela teve. Porque se você não ter essa vontade, nada vai acontecer. Você vai viver na mesma vida de sempre. Mas se você ter essa vontade, essa curiosidade de conhecer a Jesus, o momento é você começar hoje o teu primeiro passo. Porque daqui uns anos, talvez, pode não dar mais tempo. Então, né, Jesus está chamando para conhecer a palavra dele e ele hoje. O dia é hoje e não amanhã. A gente tem que fazer hoje as coisas e nunca deixar para o amanhã. Porque o amanhã a gente não pode nem mais acordar, né? Eu deixo essas palavras aqui nessa noite. Hoje no nosso Debatendo com a Verdade, Diácono Zéias e Diaconisa Sheila, muito obrigado pela presença de cada um que estava.
Para você que fez pergunta e não pôde ser respondida, perdoa-nos, mas estaremos entrando em contato e pedindo que você também entre em contato conosco para deixar o nome de alguma pessoa que você queira estar aqui ouvindo esse debate, debatendo com a verdade, e que você também venha participar da nossa podcast que está lá no YouTube. A partir de segunda-feira estará na íntegra toda essa conversa para você ver e rever novamente a hora que você quiser. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a todos. Muito obrigado.